Olá a todos, bem-vindos ao podcast Best of the Month do mês de abril de 2024, da App Medical Portfolio. Hoje temos a equipa científica reunida novamente, eu próprio, João Sérgio Neves, o Ricardo Ladeiras Lopes e o Mário Santos. Olá Ricardo, olá Mário. Olá João. Olá. E nós hoje vamos discutir, como habitualmente, os 3 artigos publicados no último mês que consideramos clinicamente mais relevantes nas áreas da medicina cardiovascular, da diabetes e da obesidade. E vamos discutir um 4º artigo adicional, publicado no European Journal of Heart Failure, com o título Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Previous Myocardial Infarction, a Pooled Analysis of DAPA-HF and the Liver. Este episódio conta com o patrocínio da Bial, à qual agradecemos desde já o apoio a este projeto. Como sabem, este é um podcast mensal, mas têm todas as semanas na App Medical Portfolio a seleção do top 3 de papers em 3 diferentes áreas. Às terças, cardiologia geral, às quartas, diabetes e obesidade e às quintas, insuficiência cardíaca. E hoje começamos pelo Ricardo. Ricardo, qual o artigo que resolveste destacar? Vamos a isto. Hoje trago o estudo PREVENT, publicado na Lancet e apresentado no ACC, que passou. Vou dar um teaser provocador. A intervenção coronária percutânea, ou seja, angioplastia consistente, profilática de placas não obstrutivas, com características de alto risco, ou seja, evidência de vulnerabilidade, diminui o risco de eventos cardiovasculares major. Portanto, o teaser está dito, agora vamos aos detalhes, que é o que mais importa. Isto é um estudo que começa em 2015, motivo pelo qual permitiu uma análise primária aos 2 anos, que acaba por ser aqui o foco deste trabalho, mas também outra aos 7 anos. Tem aproximadamente 1.600 doentes. É um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, 4 países envolvidos, Coreia do Sul, Taiwan, Nova Zelândia e Japão. E é um ensaio open label, o que pode ter, obviamente, algumas implicações para depois a avaliação dos endpoints. Podia incluir doentes com doença coronária estável ou no contexto de síndrome coronário agudo, mas a grande maioria que foi incluída tinha doença estável. E, portanto, que placas foram estas, ou seja, de que tipo de lesão é que nós estamos a falar, então, e que foram alvo de análise e de intervenção randomizada neste ensaio? Placas a condicionarem uma estenose anatómica de pelo menos 50%, muito importante o que eu vou dizer a seguir, com uma avaliação por FFR, com uma avaliação hemodinâmica negativa, ou seja, não hemodinamicamente significativas, mas com características de alto risco, ou seja, aquilo que classicamente chamamos de placas vulneráveis. Como é que foi definida neste estudo esta vulnerabilidade? Foi definida através de imagem intracoronária, sendo que era preciso que fossem preenchidos pelo menos 2 dos seguintes critérios. Um relacionado com a área luminal mínima, outro com a carga de placa aterosclerótica, sendo que estes 2 critérios que eu acabei de dizer foram os mais frequentes. Os outros 2 critérios que também poderiam ser usados, e que eu diria que também são aqueles que nós acabamos por estar mais familiarizados neste contexto de placa vulnerável, era a presença de fibroateroma de capa fina e de uma placa rica em lípidos. Portanto, estes eram os 4 critérios. O endpoint primário composto que foi analisado primeiro aos 2 e depois aos 7 anos foi morte cardiovascular, infarte causado pela artéria em análise, revascularização dessa artéria ou internamento por angina instável. De uma forma sumária, resultados. O grupo em que foi feita a intervenção coronária nestas placas permitiu perceber que havia uma redução de 3% em termos de risco absoluto do endpoint primário composto. Estamos a falar disto de uma redução de risco relativo de 89%, o que é muito significativo, mas é importante sublinhar que esta redução foi explicada pela redução da revascularização coronária subsequente, o que obviamente pode criar aqui alguma confusão devido à natureza open label deste estudo. Ricardo, de vez em quando vamos ouvindo alguns estudos e alguma discussão nos congressos sobre
as placas ateroscleróticas vulneráveis, coronárias, eu vou confessar a vulnerabilidade do meu conhecimento sobre isso. O que é que de facto dão? Como é que se diagnosticam? Como é que se diferenciam das invulneráveis? O que é que nos podes dizer sobre isso? Eu acho que este tema é muito interessante porque, ou seja, nós temos um componente anatómico, temos um componente funcional ao qual nós estamos muito habituados a ouvir esta discussão e a participar nesta discussão, e depois temos efetivamente este componente de vulnerabilidade que anda sempre assim um bocadinho à margem e nunca ninguém sabe muito bem de que é que estamos aqui a falar. Ou seja, acaba por também ser um dos temas que sempre me suscitam maior curiosidade também desde que comecei o meu percurso em cardiologia. Destaco para contextualizar um pouco, o famoso estudo Prospect, publicado em 2011. Este estudo mostrou um estudo prospectivo, que mostrou que grande parte dos eventos coronários têm origem em placas não obstrutivas. E, portanto, isto tem um impacto muito importante da forma como nós olhamos para a doença coronária. E, sobretudo, se estas placas mostrarem as tais características de alto risco. Ou seja, o que é isto? O que é que são estas placas de alto risco, placas vulneráveis? São placas que, em teoria, têm maior probabilidade de ruptura e de originar um evento coronário. Podem ser avaliadas de forma invasiva, como foi neste estudo, no Prevent, mas também são facilmente identificáveis por angiotensina coronário, que eu faço no dia a dia e que posso partilhar convosco, que é relativamente frequente vermos placas claramente não obstrutivas, e eu até aqui iria para os 30%, 50% de estenose anatómica, mas que quem faz o relatório não o escreve, mas percebe que não tem bom aspecto, ok? Portanto, efetivamente são placas que apresentam sinais de vulnerabilidade que normalmente são pouco calcificadas, têm muitos lípidos e obviamente que neste momento atual, a decisão de revascularização não tem em consideração a vulnerabilidade das placas, daí a pertinência deste estudo. E há um outro aspecto aqui muito importante, que é, nós damos cada vez mais importância à carga aterosclerótica total, ou seja, a este conceito do doente vulnerável. E, portanto, não só à gravidade anatómica ou funcional de uma lesão, como eu estava a dizer previamente. Isto para decidir a estratégia. E esta nova variável relacionada com a vulnerabilidade parece desempenhar um papel importante na definição da melhor abordagem terapêutica destes doentes. Ricardo, quer isso dizer que, a partir de agora, vamos ter que estar muito atentos às placas vulneráveis e que isto vai mudar a prática clínica ou não necessariamente? Não necessariamente. Ou seja, acho que temos que estar atentos, temos que, sobretudo, perceber o impacto que tem e que está a começar a construir-se evidência que, de alguma forma, nos faz perceber melhor de que forma gerir estas placas quando estiverem presentes. Neste contexto do estudo Prevent, eu diria que é um estudo exploratório que começa a demonstrar algo que é muito interessante, ou seja, não só a possível dissociação, que nós conhecemos muito bem, entre a gravidade anatómica de uma lesão coronária, de uma placa aterosclerótica, e o significado hemodinâmico dessa placa, ou seja, esta dissociação entre anatomia e fisiologia, mas também acrescentar aqui uma nova camada de complexidade, que é esta tal vulnerabilidade, e que pode condicionar no futuro a decisão de revascularizar ou não um doente, mesmo assumindo que em termos anatómicos, em termos de fisiologia, de significado hemodinâmico, as placas não têm um componente obstrutivo. Terminaria a dizer que também é um estudo relativamente tranquilizador, que reforça aquilo que nós vamos sabendo e que é muito importante e que nunca é demais sublinhar, que é a importância de uma terapêutica médica otimizada neste contexto, que é eficaz, e só para nós termos uma ideia, a taxa de infarto aos 7 anos nesta população de alto risco cardiovascular, portanto, com doença coronária, foi de 2,4% a 3,5%, o que nos pode deixar relativamente tranquilos, mas alertas para a necessidade de termos os doentes bem controlados. Muito obrigado, Ricardo. Mário, vamos a ti. Que artigo é que nos trazes hoje? Olha, tinha muitos artigos que eu gostava de discutir, mas decidi trazer o Reduce MI, publicado na New England, que testou a eficácia dos beta-bloqueadores em doentes pós-infarto agudo do miocárdio e com fração de ejeção superior a 50%.
E achei este estudo interessante de discuti-lo convosco por dois motivos. Primeiro, porque os resultados têm uma robustez científica que seguramente vão influenciar decisões na prática clínica diária destes doentes, na gestão destes doentes, que são bastante frequentes, os doentes pós-infarto. E depois, em segundo lugar, porque este é um ensaio que testa uma intervenção terapêutica que já mostrou eficácia na mesma população de doentes, em doentes pós-infarto agudo do miocárdio, numa época diferente da atual. O problema é que os nossos doentes de hoje são tratados com a medicina de hoje e não com a medicina dos anos 80, década em que os beta-bloqueadores mostraram reduzir a mortalidade em doentes pós-infarto. Claro que nos anos 80, para além das condições de vida que também influenciam os outcomes das doenças serem diferentes, prevalência de tabagismo, etc., não existiam as vias verdes coronárias que existem hoje e que permitem o diagnóstico muito atempado dos sincronários agudos, não existia a reperfusão coronária mecânica, que mudou o paradigma de tratamento destes doentes, não existia uma série de terapêuticas de prevenção secundária. E por isso acho este estudo interessante, porque é um problema de replicabilidade específico da investigação clínica. Não é aquela replicabilidade da ciência mais fundamental, em que é importante perceber se de facto aquilo que se viu num laboratório se verifica noutro, mas é que a medicina está a mudar tanto, a sociedade em si está a mudar tanto, que às vezes uma terapêutica que foi validada por um ensaio clínico há 10 anos atrás deixa de ter a validade, ou pelo menos surgem dúvidas sobre a validade nos dias de hoje, que é quando nós tomamos as decisões para os doentes de hoje. Mário, um comentário mais genérico e depois um mais específico em relação ao artigo. Um mais genérico, no que acabaste de dizer, isto faz-nos e deve fazer-nos pensar e repensar a medicina que praticamos. Ou seja, há um conjunto de estratégias que nós damos por adquiridas e que foram de alguma forma provadas a sua eficácia há alguns anos, há algumas décadas, algumas delas, e que de alguma forma nós poderemos ter que repensar e retestar no contexto atual. Portanto, com as diversas influências e diversas características dos doentes que temos neste momento, e portanto isto é algo que nos deve fazer pensar e olhar sempre criticamente, que é algo que nós tentamos motivar aqui muito neste podcast, olhar criticamente para o que fazemos e para a evidência que nos é apresentada. Agora um comentário específico em relação a este artigo. Ou seja, quando pensamos em doentes no pós-infarto, pensamos em doentes, claro, de alto risco cardiovascular, mas olhando para a incidência de eventos na população de doentes recrutados para este ensaio, vemos um prognóstico que felizmente é mais benigno. É verdade. Esse é um ponto muito relevante. Nós, nos ensaios clínicos, devemos prestar muita atenção à coluna do grupo placebo, da intervenção placebo, para percebermos a natureza prognóstica da doença. Porquê? Porque nós podemos ter o melhor tratamento do mundo, que reduzem a percentagem de risco, mas essa redução de percentagem de risco vai ser sempre sobre o risco absoluto que os doentes que nós tratamos têm. E neste ensaio, no Reduce MI, é muito curioso, e relembro que são doentes com infarto com fração de ejeção superior a 50%, portanto não são todos os doentes pós-infarto, mas nesses doentes, em 3 anos e meio de seguimento mediano, houve menos de 1% de internamentos por insuficiência cardíaca, 0,9%, e houve 1,3% de mortes de causa cardiovascular. Portanto, em que o infarto pode ter tido essa implicação. Portanto, de facto, os doentes hoje, estes foram doentes tratados maioritariamente na Suécia, mas que não serão muito diferentes da nossa realidade, felizmente, em Portugal. Os doentes hoje têm acesso a terapêuticas que lhes reduz bastante o risco, e este é concordo contigo, é um dos pontos, um dos highlights que eu acho que devemos levar deste artigo. Mário, então, para a prática clínica, se temos um doente que sofreu um infarto e que manteve sempre uma fração de ejeção superior a 50%, esse doente beneficia ou não de manter o beta-bloqueador que lhe foi prescrito? Bem, a resposta categórica para o doente tipo que foi recrutado para este ensaio, portanto, em que a evidência
tem validade externa, pode ser generalizável, que é o homem, porque a maioria deles eram homens, de 75 anos, foi tratado o seu infarto com intervenção coronária percutânea e que à data de alta tem uma fração de ejeção superior a 50%, fazer 5 miligramas de bisoprolol ou não fazer nada é rigorosamente igual nos 3 anos que se seguem ao infarto agudo do miocárdio. No que diz respeito à mortalidade, recidiva de infarto, hospitalização por IC e até de sintomas, porque há aqui um subgrupo em que o registro sueco detectou, conseguiu registrar sintomas e não há nenhum sinal de diferença. Claro que, de acordo também com os princípios da medicina baseada na evidência, este é o doente médio e é a mensagem principal do artigo. Mas se me perguntares sobre aquele doente que eu vi ontem, que tem 50 anos, portanto tem uma esperança média de vida maior, que fez um infarto com supra inferior, mas foi reperfundido com 6 horas de evolução, ficou com a parede inferior totalmente acinética, mas a fração de ejeção calculada dá de 51%, e ainda por cima, se tiver uma comorbilidade que promova a incidência ou o desenvolvimento de insuficiência cardíaca, como por exemplo uma nefropatia diabética com uma taxa de filtração glomerular relativamente diminuída, nesse doente a aplicabilidade desta evidência é mais problemática e devemos obviamente ponderar a nossa decisão de retirar o bisoprolol que lhe foi prescrito ou de prescrever o bisoprolol quando lhe vamos dar alta. Portanto, como em todos os ensaios, mas o valor que este ensaio traz para a prática clínica é que para aquele doente com as características médias dos participantes no ensaio, o benefício que podemos antecipar é de 0, o que não era consensual antes dos resultados do Reduce-MI serem publicados, porque existiam estudos observacionais muito contraditórios. E, portanto, no limite, para responder à tua pergunta de forma mais concreta, se um doente com as características médias aparecer na consulta, é legítimo nós suspendermos o beta-bloqueador, tendo em conta os resultados deste ensaio clínico. Portanto, acho que é um excelente exemplo de um ensaio que influenciará muitas decisões terapêuticas nos próximos tempos. Obrigado, Mário. É sempre importante ter este tipo também de estudo e de ensaio que testa não só numa perspectiva de acrescentar alguma coisa, mas neste caso é quase de tirar alguma coisa que efetivamente se percebe que poderá não estar a fazer ali nada. João, agora é a tua vez. O que resolveste apresentar hoje? Esta semana trago-vos um estudo de coorte, não um ensaio clínico randomizado, portanto aqui um estudo ligeiramente diferente, mas que é importante, vai-nos dar algumas mensagens importantes, e que foi avaliar uma questão que nós sabemos pouco, que é a hereditariedade da diabetes tipo 1, não só na infância, que isso está relativamente bem estudado, mas na idade adulta. Este é um estudo interessante porque se baseou numa coorte sueca, que só é possível devido aos excelentes registros populacionais que sabemos que os países nórdicos apresentam. Para este estudo foram utilizados dados do Registro Nacional de Diabetes, do Registro Nacional de Doentes e outra base interessante que é o Registro Multigeracional Sueco e, portanto, com tudo isto conseguiu-se juntar os vários familiares e perceber, então, qual é que seria a hereditariedade da diabetes tipo 1, particularmente na idade adulta. Qual a relevância deste estudo? Porque é que o resolveste apresentar, João? Este estudo é interessante porque a diabetes tipo 1 que surge na idade adulta é uma doença que é um pouco esquecida e às vezes até desvalorizada ou até desconhecida. Apesar de ser verdade, e aquilo que é ensinado nas escolas médicas está correto, ou seja, que a incidência de diabetes tipo 1 é superior na idade pediátrica, a verdade é que o desenvolvimento de diabetes tipo 1 na idade adulta não é uma raridade, bem pelo contrário, de tal forma que a maioria de estudos recentes que sugere que metade a 2/3 das pessoas que desenvolvem diabetes tipo 1 desenvolvem na idade adulta e são restantes na idade pediátrica. Isto em grande parte porque, obviamente, a idade pediátrica é um período de 18 anos e o desenvolvimento de diabetes tipo 1 pode surgir dos 18 aos 90 anos ou mais, o que quer dizer que o somar de todo este intervalo de risco para desenvolvimento de diabetes tipo 1 acaba por dar um acumulado de risco de desenvolvimento superior, não por idade, mas sim pelo agregado entre a idade pediátrica e a idade adulta. Infelizmente, estes doentes são frequentemente diagnosticados como tendo diabetes tipo 2, o que até frequentemente leva a erros na abordagem terapêutica que podem atrasar um adequado controle destes doentes. E quais foram os principais resultados?
Antes de falar sobre os resultados, só salientar aqui um ponto interessante que é, para se fazer um estudo deste género, e daí eu ter começado por realçar a robustez dos dados suecos, foram necessários incluir quase 3 milhões de pessoas com e sem diabetes. Foram usados dados desde 1982 até 2020. Uma curiosidade e uma particularidade que temos que ter em conta quando interpretamos os dados deste estudo é que os autores decidiram só utilizar casos de diabetes até aos 30 anos, ou seja, estamos a falar de uma idade pediátrica até aos 18 e de uma idade adulta dos 19 aos 30 anos, e basicamente fizeram isto para reduzir o risco de terem diagnósticos errados de diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1, o que até aos 30 anos é raro na maioria dos países nórdicos. Sabemos que a epidemiologia da diabetes tipo 2 tem transitado para idades mais jovens, e os dados da América do Norte sugerem-nos isso, mas nos países nórdicos, por a prevalência da obesidade ser um pouco menor, ou a gravidade da obesidade, isso já não é tão claro. Ou seja, os autores decidiram que só se avalia casos de diabetes novo classificados como tipo 1 até aos 30 anos, para poder haver esta distinção, e assim conseguiram ter 3.240 casos de diabetes tipo 1 na idade adulta, de toda esta população, e 17.900 casos de diabetes tipo 1 na idade pediátrica. E quais foram então os resultados? Ter um familiar em primeiro grau com diabetes tipo 1 aumenta 7 vezes o risco de diabetes tipo 1 na idade adulta e 10 vezes o risco de diabetes tipo 1 na idade pediátrica. Mas depois há aqui uma particularidade que é interessante, é que o risco de desenvolver diabetes tipo 1 na idade adulta está mais associado com ter alguém na família que desenvolveu diabetes tipo 1 na idade pediátrica do que na idade adulta. O resultado central, por assim dizer, é a percentagem de hereditariedade da diabetes tipo 1 consoante as idades. E na idade pediátrica, a estimativa é de 81% de hereditariedade, ou seja, grande parte da diabetes tipo 1 parece ter um componente hereditário, mas na idade adulta, apenas 56% do risco de desenvolver diabetes tipo 1 parece ter um componente hereditário. João, e para os doentes que têm essa história familiar, essa história na família, ou para os médicos que veem esses doentes, este risco estimado neste estudo deve fazê-los alterar a prática ou o seu comportamento? Quais são as implicações para a prática clínica? Mário, essa é uma pergunta muito pertinente e é uma pergunta que até vem numa fase em que nós pela primeira vez temos um fármaco que está aprovado para a prevenção da progressão da diabetes tipo 1, que é o teplizumab, e portanto doentes que são identificados numa fase inicial de ter autoimunidade contra a célula beta e que ainda não têm diabetes pelos critérios glicémicos, podem usar um fármaco que previne ou pelo menos atrasa o desenvolvimento de diabetes tipo 1, e portanto isso é realmente uma questão que a partir do momento em que temos esta arma se torna muito relevante. Eu diria que nós podemos tirar duas grandes implicações para o futuro da diabetes tipo 1. A primeira é que quando pensamos na diabetes tipo 1 no adulto, estamos a falar de um risco genético bastante inferior, o que significa que, na verdade, os fatores ambientais são muito importantes. Qual é o verdadeiro problema? É que nós ainda não identificamos de forma consistente nenhum fator ambiental que desencadeie diabetes tipo 1, particularmente no adulto. Ou seja, uma das coisas que é necessário é ter mais estudos que possam ajudar a perceber quais é que são estes alvos que nós podemos utilizar para reduzir o risco de diabetes tipo 1, obviamente quer na idade pediátrica, mas particularmente na idade adulta, onde parece ter uma maior preponderância. A segunda mensagem importante para a prática clínica é na interpretação do diagnóstico etiológico da diabetes no adulto. Ou seja, se nós tivermos um adulto que desenvolve diabetes e não tem nenhum familiar em primeiro grau com diabetes tipo 1, isto não nos deve levar imediatamente a excluir a possibilidade deste diagnóstico. E, portanto, poderão ser mais importantes outras características que também estão bem definidas, como, por exemplo, o peso. Uma pessoa normoponderal é menos provável que tenha diabetes tipo 2, temos que pensar na diabetes tipo 1. A presença ou ausência de outros componentes do sistema metabólico. É raro a diabetes tipo 2 desenvolver-se sem dislipidemia, sem hipertensão, sem gordura, sem aumento do perímetro de cintura. Portanto, se tudo isto estiver ausente, também temos que pensar na diabetes tipo 1. E, obviamente, a idade, quanto mais nova a pessoa, maior será esse risco. A ausência de respostas terapêuticas não insulínicas também parece ser um fator que nos pode ajudar a pensar. Mas a mensagem-chave é, na idade adulta, mesmo não havendo um familiar em primeiro grau com diabetes tipo 1, atendendo então a que o contributo genético é menor do que na idade pediátrica, devemos também considerar a possibilidade dela estar presente, claro, se toda a restante clínica for sugestiva da possibilidade de estarmos perante uma diabetes tipo 1. Muito bem, vamos então avançar para o nosso último artigo, o artigo patrocinado este mês pela Bial, e que foi então publicado no European Journal of Heart Failure. Mário, podes-nos falar um pouco mais sobre o que é que se trata esta publicação?
Sim, vamos então analisar esta publicação. Eu devo dizer que tenho uma opinião ambivalente relativamente a este estudo. Em primeiro lugar, adorava ter sido eu o primeiro autor a publicá-lo, porque iria melhorar muito o meu currículo, publicar um artigo numa revista de elevado impacto, melhorava o meu H-index, e pronto, é um artigo que envolve muitos doentes com insuficiência cardíaca e, portanto, uma base de dados muito, muito valiosa. Por outro lado, como clínico e consumidor de evidência clínica que vê muitos doentes com insuficiência cardíaca, este artigo não me influencia muito a prática clínica, no máximo reforça aquilo que nós já fazemos no dia a dia. E se não, vejamos porquê. O que é que o investigador principal desta análise fez? Juntou as bases de dados do ensaio DAPA e JEF, que mostrou que a dapaglifosina reduz a mortalidade e hospitalizações por insuficiência cardíaca nos doentes com IC com fração de ejeção reduzida, com os do ensaio clínico DELIVER, que mostrou que a dapaglifosina reduz as hospitalizações nos doentes com IC com fração de ejeção preservada. E a pergunta que fizeram a esta gigantesca e valiosa base de dados, com mais de 10 mil doentes, foi esta: se os doentes com insuficiência cardíaca, independentemente da fração de ejeção, que tivessem tido no passado um infarto agudo do miocárdio, beneficiavam da mesma forma do que os doentes com insuficiência cardíaca, mas que não tinham tido um infarto no passado. E, portanto, a minha pergunta retórica é: existe algum sentido fisiopatológico ou alguma dúvida fisiopatológica, algum preceito fisiopatológico que nos faça questionar sobre o benefício da dapaglifosina seja diferente nos doentes com IC que tiveram um infarto agudo do miocárdio? Creio que não. Por outro lado, pergunto-me também, houve alguma evidência empírica, alguma subanálise destes dois grandes ensaios que tivessem sugerido que o efeito, o benefício da dapaglifosina nestes doentes com insuficiência cardíaca fosse diferente, tendo um infarto agudo do miocárdio prévio? Não. E por isso, aqui as minhas questões relativamente ao impacto que este artigo tem na prática clínica. Aqui é importante sublinhar que esta característica do infarto, não é? Que é efetivamente um life event, não é? Pronto, e depois há sempre este interesse de alguma forma, analisar o que é que acontece antes e depois, não é? Sobretudo no pós-infarto. Aliás, vê-se pelo primeiro artigo que estou a apresentar, ou seja, que é totalmente diferente, mas que de alguma forma olha especificamente para este status pós-infarto. E falando deste artigo, independentemente da novidade e do impacto clínico do artigo, a análise destes quase 4 mil doentes com insuficiência cardíaca e história prévia de infarto mostra que a dapagliflozina reduz em 20% o risco de morte e de hospitalização por insuficiência cardíaca. Eu estou totalmente de acordo. E também mostra outra coisa que nós vemos nestes ensaios, é que o doente com insuficiência cardíaca de etiologia isquémica até tem uma insuficiência cardíaca mais agressiva, portanto tem um pior prognóstico. E por isso não devemos perder tempo em tratá-los com os inibidores de SGLT2, que hoje são um tratamento obrigatório para todos os doentes com insuficiência cardíaca. Por isso, esta subanálise, o meu medo é até que seja interpretada por um leitor com menos tempo e que olha para o título e para o abstract. Não há nenhuma razão fisiopatológica, não há nenhuma razão empírica para que um doente com insuficiência cardíaca que tenha tido um infarto lá atrás não deva ser tratado o mais rapidamente possível por um inibidor de SGLT2. E, portanto, todos os doentes com insuficiência cardíaca, sejam isquémicos ou não isquémicos, sejam diabéticos ou não diabéticos, sejam gordos ou magros, sejam feios ou bonitos, têm que fazer esta terapêutica. É o que esta subanálise nos mostra mais uma vez, algo que nós já sabíamos e já praticávamos no dia-a-dia. Excelente, Mário, muito obrigado. Por hoje é tudo. Pode encontrar o link para estes 4 artigos nas notas de podcast e também na App Medical Portfolio. Continuem a acompanhar semanalmente os 3 artigos mais importantes de cada área com a nossa aplicação. O Best of the Month regressa já no próximo mês
Enviem-nos os vossos comentários, sugestões, deixem a vossa classificação ao podcast para nos ajudar a crescer e a melhorar aquilo que vos trazermos e para podermos, em conjunto, implementar a melhor evidência na prática clínica. Muito obrigado e até breve.